55, do versículo 10 e 11. Já quero saudar os irmãos aí do canal com a paz do Senhor. Que Jesus venha transbordar bênçãos na sua vida, venha falar ao seu coração esta noite. Compartilhe com a sua família, com seu amigo, algum parente seu, para que ele possa receber esta palavra diante do céu. Isaías 55, 10, 11, vai dizer assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e ao pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Glória a Deus. Você pode se sentar dando glória a Deus? Meus irmãos, o tema será a palavra de Deus. Algo que foi confirmado pela pastora Edith, que algumas igrejas, nós podemos ver que alguns pastores não trazem a verdadeira palavra de Deus. Às vezes a igreja pode estar cheia, mas o coração está vazio. E o que eu quero dizer nesta noite é que a palavra de Deus, ela não tem que ser só falada, ela tem que ser ouvida e praticada. O que eu me admiro muito é que alguns pastores só querem pregar por conta do dinheiro ou por conta da oferta. Eu acho isso admissível, porque a palavra de Deus, ela não é vendida. A palavra de Deus, ela é para quem necessita. O propósito da palavra de Deus, ele fala que a palavra dele não voltará vazia daquilo que ele vai te prometer. Aquilo que ele falou para você não voltará da boca dele vazia, e sim cheia de bênçãos para a sua vida. Às vezes nós procuramos conselho, meus irmãos, em pessoas, em ideologias, em estruturas, em formas de ação que nos dão uma percepção, uma noção de que realmente estamos recebendo uma informação valiosa. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Por isso a Bíblia é de suma importância como referência, e para que seja feita a leitura e poder ter textos que vão trazer a nossa memória e aquilo que é importante. Por isso que é bom a gente poder ler a Bíblia, para que a gente possa entender o que Deus está falando. Não vê o que Deus falou com Eva para não comer o fruto? E o que a Eva fez? Desobedeceu. Foi por isso que a vida da Eva foi arruinada. E será assim com alguns pastores que irão pregar em algumas igrejas, que pregam a mentira, só fala que Jesus é bom e o diabo não presta, apenas isso e acabou. A vida será arruinada. Foi como o caso do meu pai, pastor. Subia no altar apenas para trazer mentira pessoal da vida dele. E olha como ele está lá hoje. Por isso nós temos que tomar cuidado com a palavra de Deus. A gente tem que praticar ela, obedecer ela e ouvir ela, mas nunca zombar dela. A natureza da palavra de Deus, ela é algo muito bonito, porque tudo aquilo que a gente ouve de Deus é como se fosse uma voz sofisticada, uma voz suave. Quem já escutou a voz de Deus aqui? Às vezes, quando a gente passa por alguns bocados, por alguns problemas, a gente só precisa da palavra dele. Porque muitos passam pelas vidas assim porque deixam a Bíblia de lado e deixam a presença dele de lado. Mas a partir do momento em que você começar a ler a Bíblia, tudo aquilo que você está passando por aquele problema vai começar a destruir aos pouquinhos.
Porque a palavra de Deus, ela não é só uma palavra, ela é praticamente uma fortificação. Quanto mais você lê, mais forte você irá ficar na tua graça. Aleluia, Jesus. Os dons espirituais para o crente. O que são dons espirituais, irmão Josué? Ter visão, aquilo que você não consegue ver. Isso é um dom que Deus te dá, mas isso só é para quem é corajoso e para aquele que consegue não ter medo do que vai ver. O dom do Espírito Santo, o dom da palavra, o dom da oração, ela tem tudo a ver com aquilo que Deus manda. Então esses são uma das primeiras coisas que a gente recebe quando a gente se intimida mais com o Senhor. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é vida. Porque o que você pratica na Bíblia parece que verdadeiramente acontece, como está acontecendo com o mundo aí hoje em dia. A guerra que teve com Israel realmente aconteceu, e isso está na Bíblia. Está na Bíblia. E são praticamente um dos sinais da volta de Jesus. E eu creio que muitos aqui estão preparados para subir. Porque esta igreja aqui é uma igreja não só de oração, é uma igreja da união. É uma igreja que a palavra de Deus é pregada só com as verdades. Então, o que a pastora falou sobre esses pastores, que alguns são falsos profetas, que alguns não pregam a verdade, isso realmente é, meus irmãos. Aquele pastor que só está ali na internet para poder ganhar de você, apenas ganhar de você, mas não ganhar nada de Deus. Então, se eu estou aqui com a Bíblia fechada aqui, fazendo uma oração na internet, pedindo dinheiro para o irmão, dízimo, isso não é de Deus. A pessoa ela tem que ver a palavra primeiro, poder pregar na internet aquilo que Deus está mandando no coração. Isso sim é de Deus. Mas o que os pastores não entendem é que eles acham que zombar de Deus é algo natural. Zombar de Deus é algo natural. Mas o de ruim vai acontecer depois. Ele vai pagar o preço pelo que ele fez. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nunca volta vazia. Aquilo que ele prometeu para a pastora não vai voltar para ela vazia. Aquilo que ele prometeu para o missionário Vinícius não vai voltar para ele vazio. Aquilo que ele prometeu para a vida do irmão Davi não vai voltar para ele vazio. E assim será para todos nós e para você que está nos assistindo. Outra coisa também, meus irmãos, tome cuidado com aquele amigo que se diz ser seu amigo também. Porque ele pode estar apenas preparando o momento certo para poder te trair. Tem muitos amigos que são assim. E também tem amigos também que não ouvem conselhos de nós próprios que somos da igreja. Eu tinha uma amiga que ela era apaixonada pela igreja, pastor Edith. Apaixonada. Só que com o tempo ela foi se turmando com pessoas que não deviam. E o que é que aconteceu? Foi ouvir conselho de amigo. Acabou indo para o mundo. É por isso que às vezes minha mãe sempre diz para mim que a palavra de Deus, o conselho de Deus, é como se fosse um conselho de um pai e de uma mãe, para ele não fazer aquilo que ele deve. Mas aí a pessoa não escuta o conselho de Deus, não escuta o conselho de pai e mãe, acaba indo para a vida errada. Mas assim que a palavra de Deus se cumprir na vida daquele que obedece, meu Deus, essa pessoa ela não vai nem querer saber do mundo mais. O diabo não vai colocar mais nada na mente dela para que ela possa voltar para o mundo que ela veio.
A pessoa, quando ela firma na presença de Deus, ela firma para sempre e terá a tua salvação eterna. Quantos creem nessa palavra, meus irmãos? Aleluia. Agora temos que também perceber, meus irmãos, sobre as nossas atitudes ante a palavra de Deus. Como assim, irmão Josué? Você está lendo a Bíblia, vendo a atitude que você tem que fazer, que está escrito na palavra de Deus, e você fazer diferente. Ah, fui chamado para evangelizar. Não, vou para a casa do meu amigo. Ah, vou ir para a igreja. Não, vou sair para uma festa. Essas são as atitudes que são quando a gente vê alguma palavra de Deus falando para você fazer o que está escrito, que Deus escreveu, mas você fazer ao contrário. A Bíblia descreve em linguagem clara e confundível como devemos proceder quanto à palavra de Deus em suas diferentes expressões. Os 10 mandamentos. Muitos ali obedeceram. É o certo. Obedeceram os 10 mandamentos. Eles viveram por bom tempo ali com aqueles mandamentos ali que Deus escreveu. E a vida deles só foi subindo, só foi crescendo. Então, os 10 mandamentos a gente tem que obedecer. É como se fosse obedecer uma ordem de uma mãe ou de um pai. Os 10 mandamentos que Deus escreveu foi praticamente para que eles obedecessem aquilo que Deus colocou ali. Agora, nossa atitude, meus irmãos, dentro da igreja. Às vezes você vem para a igreja e você só fica sentado. Você mesmo que é membro, que faz as coisas, que participa das coisas, você só fica sentado, sem fazer nada. O pastor pede para você poder servir uma água, você fica ali quieto. O pastor pede para você ler aqui uma palavra, você fica quieto. Não tem vontade de fazer aquilo. Aquele irmão que serve apenas por ficar na porta já está servindo e já está obedecendo o nosso líder, que é o pastor. Jovens também que não obedecem à liderança, é a mesma coisa. Aquele filho que não obedece pai, mãe, é a mesma coisa. Então temos que tomar cuidado com as nossas atitudes que a gente faz dentro da igreja. E é interessante, meus irmãos, que eu estava lendo essa palavra aqui, eu estava estudando. Eu vou repetir o versículo para que vocês possam entender. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador. Dar semente ao semeador é aquilo que você está dando para aquela pessoa e aquela pessoa poder crescer. É como você dá uma semente de um fruto para o semeador e ele brotar ali na terra e aquilo crescer. É a mesma coisa de eu estar passando uma palavra para o irmão Davi e ele começar a praticar tudo aquilo que eu falei da Bíblia. Assim ele só vai crescer. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção mais no que esses pastores da internet vivem pregando. Vamos ouvir mais a palavra de Deus. Vamos praticar mais a palavra de Deus. Vamos falar mais a palavra de Deus. Muitos nem sequer abrem a Bíblia para falar uma palavra de Deus para a mãe, para o pai, para a irmã. Muitos não fazem isso. Então que a gente possa, meus irmãos, pode ser em qualquer versículo, apenas falar uma palavra de Deus para alguém na rua. Às vezes a gente não precisa nem pedir, eles mesmos pedem. A gente que é evangelista, que sai evangelizando na rua, a gente vê pessoas, a gente entrega o panfletinho, lê uma palavra, só vai. Aí quando o irmão está com a Bíblia aqui, com os panfletos aqui, chega uma pessoa qualquer que já está desabada com a vida, que já está com aquilo tudo destruído, com a vida destruída, com a família destruída. Ela só chega em você e só pede assim: por favor, me fala uma palavra de Deus, eu estou precisando. Isso que é evangelho.
Às vezes Deus envia pessoas que você nem vê, ou às vezes é Ele que está te usando, te testando para ver se você está sendo um bom evangelista, um bom falador. Então que a gente possa enxergar mais isso, meus irmãos, que a gente possa coletar mais a palavra de Deus, porque isso aqui é a sua força. A Bíblia é a sua força. Deus é a sua força. Deus, Ele te sustenta do baixo para te colocar no mais alto. Foi um estudo rápido que eu fiz, o que Deus colocou no meu coração, não foi muito tempo, mas é isso que eu tenho para entregar para a igreja esta noite. E que nós, que somos da casa do Senhor, que nós possamos poder pedir um conselho, não só para os amigos da gente, não. A gente pede conselho para o pastor, ou então para Deus, porque o pastor, ele primeiro vai falar qual é o seu problema e vai orar por você. Aí você faz a mesma coisa com Deus, mas Ele não vai só ouvir, Ele vai fazer acontecer aquilo que você quer e que você pediu a Ele. Quantos creem nessa palavra? É isso que eu tenho para trazer para a igreja. Que Deus abençoe a você que nos assistiu, que Deus abençoe cada um aqui da igreja, e eu agradeço a minha rica oportunidade.